A esquerda dita trotskista, ela tem uma posição que é muito parecida com a da imprensa burguesa. Ela omite o conjunto dos problemas que estão colocados diante da crise cubana, né? Eles pedem, na verdade, eles propõem que o governo cubano capitule totalmente diante do imperialismo, porque houve uma mobilização com certa participação popular em Cuba. É uma coisa totalmente absurda. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse tema, né, nesse momento aqui, para estabelecer uma diferenciação com essas organizações trotskistas. Frequentemente, nos debates que eu faço, volta e meia, né, as pessoas perguntam por que os outros grupos trotskistas têm uma posição tão estranha em relação ao problema do imperialismo e tudo mais. Então, acho que é importante fazer uma colocação aqui, estabelecendo com clareza qual é a relação entre o nosso partido e essas organizações trotskistas. Ou melhor, organizações que se dizem trotskistas. E a resposta é muito simples. Essas organizações não são organizações trotskistas. Não são organizações operárias, não são organizações revolucionárias. Elas são organizações pequeno-burguesas que defendem uma vaga ideia de democracia. Elas falam em revolução, falam em Trotsky, falam em revolução permanente, né? Às vezes publicam textos sobre o assunto, mas a política delas, na prática, e isso daí há muito, muito tempo, não tem nada a ver com o programa revolucionário, absolutamente nada, né? Eles adotaram uma política democrática pró-imperialista. É simples assim. Uma coisa que todo mundo deveria saber é o seguinte: no Brasil, a maioria das organizações que se dizem trotskistas, elas vêm de um tronco comum, né? Que é a corrente política argentina dirigida por um cidadão que pouca gente conhece, né? Mas no meio da esquerda é muito conhecido, chamado Nahuel Moreno. Daí que essa corrente tenha recebido, né, a denominação de morenista. As correntes dentro do PSOL, na sua maioria, vêm desse tronco, né? Por exemplo, a CST do ex-deputado Babá, o MES da Luciana Genro, e outras organizações menores. O PSTU seria a organização principal dessa corrente, né, que se estilhaçou num dado momento, e surgiram todas essas outras organizações. O morenismo sempre foi uma corrente revisionista do trotskismo, né? Foi se afastando do trotskismo, tem uma história também de zigue-zagues e mudanças políticas extraordinárias. No último período, ficou absolutamente claro qual é a orientação dessas pessoas, né? Eles seguem uma orientação que é comum a toda uma esquerda pequeno-burguesa, cujo maior representante é o quê? O PSOL. Durante o governo do PT, né, eles mostraram claramente qual que era a posição deles. O PSTU, que é digamos assim, o grupo mais prático desses grupos, né, do ponto de vista da formulação política, da ação política, ele formulou algumas teses que são teses perfeitamente antimarxistas e antitrotskistas. Ele estabeleceu o seguinte, que no governo do PT, o grande problema para a classe trabalhadora, segundo eles, era o governo, né? Quer dizer, já não é uma caracterização de classe, o problema já não é a burguesia, não são as classes sociais, não é a relação entre os diversos setores políticos e as classes sociais, é o governo. É meio que uma posição assim semi-anarquista, né?
que a gente poderia dizer também que é uma posição liberal, porque você faz oposição ao governo, independentemente do caráter de classe do governo. Lógico que eles enfeitavam isso daí falando que o governo PT era burguês, era igual ao do PSDB, era igual ao da direita, era tudo a mesma coisa, né? Com base nessa caracterização, que é uma caracterização totalmente equivocada, tanto não existe mais essa caracterização, isso é curioso, né? Quem tiver curiosidade de fazer aí uma pesquisa na literatura dessas organizações, vai ver que o governismo acabou quando o governo do PT caiu. Quer dizer que o único governismo que tinha importância era o governismo do PT. O Michel Temer não era mais governismo. E nem o Bolsonaro é governismo. Não é estranho? Quer dizer, na verdade, governismo, né, era um pretexto para transformar o PT, que é um partido de esquerda reformista, um partido de esquerda moderado, né, que prega a colaboração de classes, no principal inimigo de todo o movimento operário. Se você é governo, você é o principal inimigo. Se essa doutrina fosse uma doutrina séria, eles deveriam ter continuado até hoje, que o problema é o governismo. Como parte dessa política do chamado governismo, todas essas organizações, sob a inspiração do PSTU, elas romperam com a CUT, que foi declarada também governista na época. E havia uma pressão muito grande para romper com a CUT. Nós, por exemplo, ignoramos isso daí, não rompemos com a CUT em momento nenhum e nem adotamos essa política do governismo. Nós falamos, existe um governo do PT, é um governo de colaboração com a burguesia, nós temos que ter um posicionamento crítico diante desse governo, fazer oposição a esse governo, mas nós temos que entender as relações de classe que existem no país. E a CUT é uma organização de massas, é a única central sindical verdadeira que existe no país, independentemente da posição, da direção da CUT, né? Ser uma posição de apoio ao governo do PT, etc., etc., nós temos que permanecer aí junto com os trabalhadores e evoluir a luta a partir daí. Romperam com a CUT, criaram uma minúscula organização sindical que eles chamaram de central sindical, o que é ridículo, porque uma central sindical só tem sentido se ela for uma organização de massas que efetivamente consiga unificar, se não toda a classe operária, pelo menos uma parcela expressiva da classe operária para lutar contra o governo, né? Um atributo fundamental de qualquer central sindical é a capacidade de convocar uma greve geral, né? Você vê que isso daí é uma central sindical quando ela se propõe a convocar uma greve geral. As greves gerais no Brasil só foram realizadas e convocadas até hoje pela CUT. Uma coisa ridícula que aconteceu é que quando, da época do golpe, da época do governo Temer, a CUT chamou uma greve geral e essas organizações, em vez de elas chamarem a greve geral, elas exigiam que a CUT chamasse a greve geral. Mas se você é uma central sindical, você que tem que chamar a greve geral. Por que você vai pedir para outra central sindical chamar uma greve geral? Você pode até propor uma unidade, né? Vamos chamar a greve geral. Mas o estranho é que o pessoal exigia da CUT que chamasse uma greve geral, desmascarando toda a farsa. Quer dizer, é uma política tipicamente pequeno-burguesa. Quando veio o golpe de Estado, né, esses grupos embarcaram na luta contra a corrupção, que é uma política claramente anti-operária, antimarxista, né? Você pode, logicamente, num dado momento, denunciar alguma coisa de corrupção, como uma palavra de ordem momentânea, mas transformar a luta contra a corrupção num eixo, como essas organizações fizeram, é uma coisa tipicamente pequeno-burguesa e até direitista. Apoiaram a Operação Lava Jato, apoiaram o golpe, a palavra de ordem do PSTU era fora todos, o que era uma palavra de ordem enganosa, porque o único que tinha lá para colocar para fora era o governo do PT, né? Na verdade, eles, percebendo que a palavra de ordem de fora o governo do PT era muito direitista, eles enfeitaram novamente, porque enfeitar é
um método comum dessas organizações para disfarçar a sua política, como fora todos. Mas os outros todos não estavam no governo. Então, o que significava isso? Quando caiu o governo do PT, o fora todos desapareceu, mostrando que, na verdade, era fora o governo do PT. Né? Não tinha mais fora todos e, para a surpresa de muitos, né? Não nossa, mas de muitos, o PSTU se recusou, durante um longo período, até recentemente, a levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Quer dizer, um governo da extrema-direita. O governo do PT, eles condenaram como governista. O governo Bolsonaro, eles se recusaram a levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Quer dizer, essa política não é marxismo, não é trotskismo, não é baseado no programa revolucionário do marxismo, nem é uma política séria, para falar bem a verdade. Né? Nem é uma política séria. Uma organização revolucionária, marxista, trotskista, confrontada contra um golpe de Estado, tem que se colocar na oposição ao golpe de Estado de maneira firme. Né? Principalmente um golpe de Estado com as implicações do golpe de Estado no Brasil. Né? Veja que nós temos o governo do Bolsonaro, os militares estão todos no governo. Na época, nós tivemos uma discussão intensa com todos esses grupos e outros, né? Outros que hoje dizem que foram contra o golpe, mas não é verdade. A maioria dos grupos de esquerda, na melhor das hipóteses, foi cúmplice do golpe. Nós tivemos muitos debates em que o pessoal falava o seguinte, que não, isso daqui não é um golpe militar. Nós falamos, não tem golpe de Estado sem militares. Né? É meio que um ingrediente, né, fundamental. Você não vai fazer arroz de forno sem arroz, tem que ter arroz. Então, não tem golpe de Estado sem militares. Os militares são fundamentais. E hoje o que a gente vê é que nós temos um governo recheado de militares que intimidam todo mundo aí, né, toda a burguesia, que estão organizando, o Bolsonaro está organizando a sua base na polícia, nas Forças Armadas, etc. e tal. Uma política desastrosa. Né? Então, é muito importante que a gente faça essa distinção. O PCO é uma organização cuja política é baseada no marxismo, não no marxismo genérico, porque marxismo genérico, nessa altura dos acontecimentos, não significa nada. Você vai na universidade e você encontra um monte de gente direitista, carreirista, que fala que é marxista porque faz uma tese lá discutindo a criação de abelhas em Marx. Né? Não. O marxismo militante, tal e qual, que é o trotskismo. Né? O stalinismo, logicamente, que não vale nem um pouquinho mais do que esses grupos aqui. Os stalinistas fazem a propaganda antitrotskista apontando esses grupos, porque eles têm posições muito direitistas, mas os stalinistas também têm posições muito direitistas. Então, acaba dando na mesma. Né? Mas é preciso deixar claro que isso daqui não é marxismo. É um partido que ignora, né, as relações entre os países atrasados e o imperialismo como fator fundamental. Um partido que suprime a diferença, né, entre a esquerda moderada e a direita, né, que é um dado importante para a questão da luta pelas reivindicações democráticas e para a educação do povo, não é marxista. Não tem nada de marxista na realidade. Né? Eles são improvisadores que criam uma moda política do momento e que normalmente acaba em um desastre. Como a gente viu no Brasil, porque o que aconteceu no Brasil, o golpe de Estado, foi um desastre. Nós que combatemos o golpe de Estado bem antes, começamos a denunciar o golpe de Estado bem antes dele acontecer, nós tivemos que enfrentar, né, o verdadeiro labirinto de confusão política que todas essas organizações despejaram.